ao assunto que nós começamos há 2 semanas atrás. Quero hoje concluir essa parte sobre os 3 jardins mais importantes na história da humanidade. Da primeira mensagem falamos sobre o Jardim do Éden, e na segunda mensagem falamos sobre o Getsêmani. O Jardim do Éden é o jardim da criação, na segunda o Getsêmani, o jardim do sacrifício, e hoje eu quero falar com vocês sobre o jardim do túmulo ou da ressurreição. As lições importantes, os detalhes que nós podemos aprender quando nós, portanto, observamos o que aconteceu, os fatos, as pessoas, enfim, tudo aquilo que Deus nos permite, portanto, ver nisso aí. Os 4 evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, embora pequenas divergências, não divergências, mas informações, uma outra a mais, no entanto, eles se completam. Os 4 evangelhos se completam, não há nada assim que possamos dizer que um evangelho está em contradição com o outro. Portanto, no geral, o episódio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, descrito pelos 4 evangelistas, ele se completa de acordo com a narrativa de cada um. Mateus, por exemplo, ele diz que houve um grande terremoto provocado pela presença de um anjo, o qual ficara sentado sobre a pedra que cobria o túmulo. Os outros 2 evangelhos, Marcos e Lucas, também falam desse anjo. Portanto, não é apenas Mateus, ele traz a informação desse terremoto. Como ele era coletor de impostos, então todo o episódio que acontecia, qualquer evento maior, ele sempre notava, porque você sabe, tudo que acontece altera a arrecadação. Qualquer coisa a mais, uma enchente altera a arrecadação, enfim. Então Mateus, possivelmente por isso, Mateus falou desse grande terremoto que aconteceu por ocasião da ressurreição. E esse anjo sentado sobre a pedra, fala com Maria Madalena e a outra Maria, que Marcos diz ser a mãe de Tiago. Então, como o Tiago que nós conhecemos aqui, Maria, mãe de Tiago, e Tiago é irmão de Jesus, é possível que fosse Maria, mãe de Jesus, que ali estivesse. Nesse caso, portanto, é possível que fosse ela. Jesus tinha ressuscitado e recomendou a elas que dissessem sobre os demais discípulos e que ele estava indo para a Galileia. No geral, todos eles dizem a mesma coisa. Então, quando nós vemos isso aí, a primeira análise que nós podemos fazer sobre os episódios relevantes acontecidos no Jardim da Ressurreição é que, não menos importante do que o Éden e o Getsêmani, o Jardim do Sepulcro, na verdade, nos traz o fecho. Ele é um jardim que completa o ciclo do grande projeto de Deus para resgate da humanidade. É interessante notar que a Bíblia registra que tanto as mulheres que lá foram, e elas chegaram antes dos homens, embora não fossem lá para ver a ressurreição, tanto as mulheres que lá foram como os próprios discípulos, ninguém se tinha ainda dado conta, percebido, de que era necessário que o Senhor morresse e ressuscitasse para que o projeto de Deus se completasse. Muitos cristãos não conhecem os fundamentos da fé cristã. Muitas pessoas que vão às águas do batismo, embora elas façam o curso do batismo, elas fazem aquela confissão, elas não conhecem
na essência, os fundamentos da fé cristã. E por isso muitos não sabem por que razão somos salvos e não têm convicção da sua salvação, porque eles pensam que a salvação ela é produto, ela é fruto de algum trabalho humano. Tem pessoas que se julgam boazinhas. Eu lembro que uma vez, quando eu estava, logo que tive a minha grande experiência de salvação, que eu fiz uma carta, 1000 cartas para 1000 advogados da minha cidade. Teve um que telefonou para mim e disse para mim: olha, eu vi tua carta, mas não, ela não se aplica a mim. Por quê? Porque sou um homem muito bom, ele disse. Eu não faço mal a ninguém, sou bom marido, sou bom isso, sou bom aquilo. E eu disse para ele: é verdade, você pode ser tudo isso, mas se você não confessar Jesus como Senhor e Salvador, toda a tua vontade não vai te deixar entrar no céu. O homem foi bater o telefone, muito zangado comigo. As pessoas não querem ouvir a verdade. Muitos cristãos, ou daqueles que se dizem cristãos, eles têm mais medo de ir para o inferno do que certeza de que vão para o céu. Para uma grande parte dos cristãos, na verdade, é mais importante não ir para o inferno do que ir para o céu. Se eles tivessem, aquela coisa, como uma parte, nós temos uma parte dos cristãos católicos, que acreditam no purgatório, no limbo, não sei o quê, essas coisas. Isso tudo são coisas criadas para acalmar, a mente humana. Então, muitos, na verdade, eles não querem ir para o inferno, mas também não fazem questão de ir para o céu. Nesse ponto, pelo menos, os judeus são melhores do que nós, considerando aqueles que têm a mesma essência, creem no único Deus Todo-Poderoso. Porque os judeus não creem, a maioria dos judeus não creem que há um inferno. E aqueles que creem que há um inferno, eles dizem que o inferno é um negócio temporário. O máximo, não sei onde é que eles foram buscar isso, que o tempo máximo, e isso é bom que essas pessoas que querem se judaizar na igreja, agora essa moda começou há uns 30 anos, eles acham que se eles se tornarem judeus, eles ficam mais crentes. É bom que eles saibam o seguinte, que o judeu não crê no inferno, e o inferno, aqueles que ainda têm assim, uma pequena crença, o inferno o prazo máximo é de 1 ano lá no inferno. Então, quer dizer, aí não precisa Jesus realmente dar a vida dele por ninguém, Essa pessoa não vai para o inferno. Esses dias atrás eu quase fiquei surpreso quando eu vi já um senhor de idade, um pastor, ele é um conferencista, um escritor muito conhecido, e ele foi entrevistado por um canal, e ele disse o seguinte, as palavras textuais dele foi assim: considerando a igreja como nós vemos e conhecemos hoje, Jesus não tem uma igreja para vir buscar. Isso pode ser chocante, mas ele tem muita razão em dizer assim. Deixando de lado essas considerações, eu quero abordar com vocês, portanto, essas narrativas, ou as lições que nós extraímos delas. São textos bastante longos, não vamos aqui, portanto, nos prender a eles, e eu vou tão somente buscar aquilo que é, assim, os detalhes para o nosso ensinamento. O título desta palavra, eu tirei daquilo que Lucas escreveu. Em Lucas capítulo 24, versos 5 e 8, eu gostaria que vocês, portanto, me acompanhassem aqui, e que vai ser talvez o versículo que vai dar mais força a essa palavra. Diz assim, 24, 5 a 8. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui,
não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e no terceiro dia ressuscite. E o verso 8, e lembraram-se das suas palavras. Meus amados, só para nós nos situarmos, vamos passar aqui uns minutinhos nesses 4 versículos. Porque Lucas, eu chamo o evangelho investigativo, ele diz assim: no primeiro dia da semana, portanto foi no domingo, primeiro dia da semana, para o judeu é o que é o domingo para nós, certo? O judeu não dava nome, era só, na verdade, a língua que mais herdou do judaísmo, isso foi a nossa, que o português tem domingo e tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que é o 6º dia, e o sábado, que é o 7º dia. Então, a única língua na terra que você vai ver essa sequência, como o judeu fala mesmo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? E o 7º que é o Shabat. Então, diz assim: muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando muito admiradas, a palavra aqui é perplexa, né? Talvez alguém não vai saber o que quer dizer perplexo, é admirado. Tem palavras na Bíblia que não são do nosso dia a dia, mas eu creio que admirado, né? A pessoa sabe o que é. E estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto a elas 2 varões, 2 homens com vestes resplandecentes. A palavra varão na Bíblia se refere ao macho, ao ser do sexo feminino. Varoa ao ser do sexo feminino. Porque quando Deus criou macho e fêmea. Não criou Evo e Adama. Porque querem mudar isso também. Esse pastor é homofóbico. Eu sou o que você quiser que eu seja. O que eu não sou é hipócrita. E não vou deixar de falar aquilo que a Bíblia diz. Eu sou ministro do Evangelho, certo? Eu vivo pela palavra de Deus. E assim como os ministros das Supremas Cortes, eles usam as leis, e eles não podem contrariar as leis, eu não posso contrariar aquilo que está na palavra do meu Deus. Amém. Doem quem doer, goste quem gostar. A Bíblia é clara: macho e fêmea os criou, homem e mulher, Adão e Eva. Porque Adão quer dizer homem e Eva, primariamente, quer dizer mulher, embora não seja bem isso. É um nome que as mulheres não vão gostar. Esse assunto o pastor Júnior falar na reunião de quinta-feira. Já não é mais sexta, né? Vou deixar esse pepino para ele descascar com vocês. Então, 2 varões, e estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, esse abaixar o rosto é sinal de respeito. Então, meus amados irmãos, vejam que Lucas, ele já começa tratando de coisas assim que são bem importantes. Mas, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o verso 5, que diz exatamente isso aí: procurando a vida no meio daquilo que está morto, daquilo que não gera vida, daquilo que não tem vida em si mesmo. Porque um deles, ou os 2, disseram a elas: por que buscais o vivente entre os mortos? Muita gente se engana e tem uma vida enganada e enganosa porque procuram a vida
somente nas coisas materiais e esquecendo da promessa de Deus ou do ensinamento que está nos evangelhos, naquele que é chamado o primeiro grande sermão, ou Sermão do Monte, em que o Senhor Jesus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas o ser humano, ele se julga talvez mais sábio, mais consciente, mais esperto que Deus. Ele só busca Deus quando tudo já foi por águas abaixo. Como diz lá na minha terra, não sei se falam de vocês, quando a vaca foi para o brejo. Lá no Brasil diz assim, quando a vaca foi para o brejo, quer dizer, está tudo arrebentado, não tem mais jeito, aí é que lembra de Deus. Aí é que lembra da igreja, aí é que lembra do círculo de oração, aí nem vai, pede até para a esposa, olha, leva esse aqui para o pastor orar por mim lá. Você que me ouve aí à distância, porque quem está aqui perto está aqui, né? Você que não vai à igreja, não tem tempo para ir para a igreja, mas pede oração, sabe de uma coisa, a tua oração é mais importante para Deus do que a minha por ti. Quando você chegar diante de Deus, você abrir o teu coração e Ele vê que há sinceridade no teu coração. Irmãos, a Bíblia nos fala que Acabe, dentre os reis de Israel, foi talvez o mais ímpio de todos. Mas quando Acabe recebe uma profecia, diz que ele se humilhou, ele se cobriu com saco, com cinza e andava bem mansinho. E Deus disse para o profeta, está vendo como é que o Acabe se arrependeu? Deus viu arrependimento em Acabe. Então, se você descer desse teu pedestal que você se colocou, só porque você é pastor, presidente, não sei do que, você é um homem com uma alma que precisa de salvação. Você pode ser presidente da maior empresa da tua terra, ser bilionário. Desce do teu pedestal e busca Deus com todo o teu coração. Amém. O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém. Coisas que as pessoas não querem fazer. Então, muitos eles gastam toda a sua vida só atrás de coisas materiais. Eu conheci um casal aqui na África do Sul, eles moravam num apartamento do governo, não era um mau apartamento, mas era uma coisa pequenina, né? Bem acanhadinha mesmo. E um dia eu ouvi da esposa que eles estavam indo lá para... Não vou falar qual foi a terra, a maioria aqui já deve ter dito qual é. Para ver, eles tinham uma casa gigantesca. E eu disse assim, mas escuta, por que que... Não, aquilo ali é para quando a gente ficar velho. Eu disse, mas irmão, quando tu ficar velho, tu não vai ter prazer mais na casa. A casa vai ser tão grande, irmão, que tu não vai poder mais nem sequer cuidar dela. As pessoas fazem escolhas erradas, sabia? Procura a vida no vinho, na cerveja, nas bebidas fortes, nas drogas, no cigarro, na suruma. Procura a vida. Que vida é essa? De alguns minutos, de uma falsa alegria, de um falso entusiasmo. Mas para você que tem gasto o teu tempo procurando a vida nesse meio de morte que é bebida e drogas, etc., a palavra de Deus diz, lá em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mas não é possível viver pela Bíblia. Então, se você não quer viver pela Bíblia, você não vai viver no lugar que a Bíblia diz que existe, que é o céu. Porque para você ir para o céu,
onde todos querem ir. Eu não conheço ninguém, o mais pecador, o miserável de todos. O camarada morre, aí sai lá no Jornal Nacional. Foi promovido para o andar de cima. Qual é o andar de cima? É o céu, né? Já está lá com Deus. Tá, mas não é porque é claro que está. Mas ninguém vai para o andar de baixo. Quer dizer, o diabo vai morar sozinho no inferno. Toda a miserável existência dele. Gente, ninguém vai para o andar de baixo. Todos vão para o andar de cima. O filho mais rebelde, o mais desobediente, o marido pior que tem, espancador, o maior ladrão, não, quando morreu, não, está lá em cima, está com ele. Então Deus está cercado de um time que só a graça, viu? Outros acham que festas, celebrações, elas são exemplo de vida. Não vou falar de festa mundana, não. Vou falar de festa da igreja. Quando Davi quis trazer a arca para Jerusalém, pela primeira vez, a arca nunca antes estiver em Jerusalém. Não esqueçam que Jerusalém foi conquistada por Davi. A arca de Deus, ela habitou em tendas durante quase 1000 anos. Em tendas. De um lado para o outro. Então, o que Davi fez? Davi foi e ele fez uma grande festa. Mas ele chamou os soldados. 30.000. 30.000 soldados. O que soldado entende de coisa de igreja? Pode ser, ele não entende nada. Uma vez veio um pastor nos visitar aqui, tinha 2 filhos que eram policiais, e quando chegaram aqui, eu mandei dizer assim, olha, fala para os teus filhos entregar as armas ali no escritório. Porque eu acho que eles tomam banho com aquelas armas, eles fazem tudo com as armas, né? Soldado só entende disso. E então fizeram aquela coisa bonita, e aquela formação toda, quem sabe, e grito de guerra, e bandeira de guerra, e o Uzá morreu. Por que o Uzá morreu? Porque estava tudo errado. Porque festa não é exatamente aquilo que Deus quer. Deus quer um coração contrito, Deus quer um coração voltado para Ele. Isaías escreveu, para quem eu olharei? Eu olharei para aquele que teme a minha palavra. Então não é uma festa grande. Uma vez eu fui convidado para pregar num grande evento missionário e realmente o homenzinho organizou algo assim gigantesco. Ele disse, não, eu quero fazer algo maior do que Camboriú. Camboriú é o Gideões missionário lá. E realmente ele fez uma coisa grande. Estava cheio de gente, tinha gente, ele alugou um ginásio e etc e tal, mas aí, sabe o que aconteceu? No culto de abertura convidaram o governador para dar um discurso. O homem discursou durante 1h30, acabou com o culto. Quando ele acabou de dar o discurso dele, estava todo mundo dormindo já, era noite. Na hora que a cantora, e eu era o pregador, olha só como eu estou atribulado já ali. A hora que a cantora foi cantar, que já era umas 9h30 da noite, quando ela pegou no microfone, explodiu o som todo. Eu acho que aquele homem mentiu tanto, foi tanto demônio da mentira ali, que tudo, mas eu nunca vi aquilo, bum, a coisa explodiu mesmo, bum, acabou. Então a cantora não pôde cantar e o pregador não pôde pregar. Porque já era 10 e tanta da noite. Festa só vai agradar a Deus quando o fundamento da festa for Deus. Não é homem. Então você pensa que você está aí na tua igreja organizando uma grande festa
e você está correndo de um lado para o outro, fazendo isso e aquilo. Sabe, você já perguntou para Deus se Ele quer esse gasto? Então, irmãos, o que gastam com essas festas nas igrejas é uma coisa absurda. Não, eu já vi pregador e cantor, irmão Sérgio, que só ficava em um hotel no mínimo 4 estrelas e tinha que ser toalhas brancas, água mineral da marca não sei o que lá, tudo assim. E vai pregar em congresso de missão, para fazer missão aonde? Na Bolívia, no Paraguai, na África, só onde tem gente pobre. Não me admira, eles gastam tanto dinheiro com esses pregadores, quando chega na hora, o dinheiro que entra não dá para... A África nem vê nada. Por que isso? Porque o motivo da festa não foi Deus, foi o homem. Então, toda festa carnal é o mesmo que buscar o vivente entre os mortos. Você não vai achar Jesus em festa. Você não vai achar o Espírito Santo de Deus em festa, com motivação carnal. E olha que o motivo delas parecia ser justo. Nós vamos chegar lá. Outros, em busca de poder, eles procuram a vida, sabe onde? Na feitiçaria. Eu estava morando em Moçambique, eu morava lá, e tinha um dos nossos pastores ali, não se escandalize com isso, ele tinha assim uma bolsazinha assim, uma coisa assim. Ele não largava aquela bolsa nem para comer. Era aqui debaixo do braço dele assim. E eu achei estranho, eu perguntei para ele, disse, não, ali é que está a droga. A droga do curandeiro está nessa bolsa, ele não pode tirar. Eu falei, droga? Todos eles aqui, eles têm um curandeiro que eles vão lá e pegam uma droga para poder ter igreja forte. Vocês estão admirados com isso? Esses dias atrás, agora, saiu um testemunho de um pastor aqui na África do Sul, que disse assim, eu não vou mais em igreja grande. Por quê? Ele disse, porque todos esses pastores de igreja grande usam droga de curandeiro, para poder ter igreja grande. Eu prefiro aquelas pequeninas, porque lá eu sei que lá está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, lá tem palavra, lá tem adoração sincera. Aqui, na África do Sul. Feitiçaria. Irmãos, a feitiçaria entrou no santuário de Deus, lá em Jerusalém. Leia o livro de Reis. E eu não estou me referindo só ao reino de Efraim, não, que já começou desviado e acabou pior. Estou me referindo a Judá. Veja a limpeza que teve que fazer Ezequias. Que até o templo estava fechado. Então você acha... Irmãos, eu fico assim admirado de ver. Crente que diz que é crente, diz só que é crente, que ainda vai consultar os astros, vai ler o seu horóscopo, a sua fortuna do dia para saber, vai ler Provérbios, seu infeliz, desviada. Leia Provérbios do dia que você vai ter algo muito melhor para a tua vida. E você está lendo feitiçaria, adivinhação, você está se contaminando com o demônio da feitiçaria, que traz adivinhação. Agora eu já sei, quando chegar isso lá no Brasil, a Associação dos Astrônomos vai querer, pode processar. É assim agora, irmão Vigílio, lá no Brasil, o que você pregar amanhã já tem lá o Ministério Público Estadual, o Municipal, Federal, já vai te processar por alguma coisa. Você quer poder? Paulo disse assim, eu não vim a vocês com palavras persuasivas de conhecimento humano. Eu vim a vocês com espírito e poder. Eu não vim trazer um Cristo Rei,
um Cristo num palácio, eu trouxe vocês um Cristo crucificado e ressuscitado. Eu trouxe a vocês o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É o que a igreja precisa. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Esses dias agora morreu mais um desses famosinhos aí, com 51 anos, morreu. Meu filho disse assim: pai, tu já viste, desde o Jimi Hendrix e outros, eles todos morreram com 51 anos. Michael Jackson, mas é uma fileira deles. Sabe o que é isso? Fazem pacto com as trevas e acham que podem. Eles viram esse filme aí aquele motoqueiro. Eles acham que eles vão conseguir enganar o diabo. Você só consegue enganar o diabo se você saltar para o colo de Jesus. Se você se arrepender, pedir perdão. Senhor, eu quero quebrar agora, diante do trono, quebrar esse pacto com as trevas. Senhor, isso que eu coloquei aqui no meu corpo, Senhor, seja quebrado agora. Pede para alguém passar óleo santo, ungir teu corpo, aonde você enfiou essa imundície que está no teu corpo ali, que é símbolo do pacto que tu fizeste, e vai ser quebrado pelo poder do sangue de Jesus, e você vai ser liberto, você vai ser liberta, porque só o sangue de Jesus tem poder de libertar, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Diz que elas saíram cedo de casa. Mas não saíram cedo de casa para ir adorar a Deus. Saíram para ungir um corpo morto. Eram mulheres, elas amavam o Senhor. Entenda, eu não estou criticando essas mulheres. Elas amavam o Senhor. Você vai ver que a Bíblia diz que elas não tinham ainda o conhecimento de que era preciso que Jesus morresse e ressuscitasse. Saíram cedo de casa, mas não foi para ir ao culto. Não foi para algo, foram para chorar, para ungir um corpo morto. Mas hoje, por exemplo, as pessoas, se tiverem um trabalho, nem sabem quanto vai ganhar, nem sabe se vai ganhar, porque tem pessoas que contratam e não pagam. Tem aqui pessoas que trabalham aqui e sabem disso. Quantas caneladas já tomaram até de crente. Tem nome de crente, mas crente todo mundo é, né? A Bíblia diz que até os demônios são crentes. Sai para trabalhar, sai cedo. Eu vejo, por exemplo, não sei aqui, mas ali, por exemplo, a minha cidade, que não é uma cidade grande, a pessoa, se ela sai da sua casa, o mínimo de tempo que ela vai gastar dentro do autocarro para chegar é 1h30. Eu estava com meu filho numa concessionária de veículos e conversamos com uma jovem vendedora. Ela disse: não, eu para poder chegar aqui 8:45, eu saio da minha casa 5:45 da manhã. Ela disse: eu gasto 3 horas de tempo para poder chegar aqui. Marca um culto para as 7 da manhã e vê quantos vão chegar. Nós saímos cedo para trabalhar, para acordar, para estudar, mesmo contra a vontade. Pai e mãe tem que arrancar você da cama, né? Mas não é feriado hoje, não. Feriado foi semana passada. Sai logo da cama você aí. Para viajar, nem dorme. Para se divertir,
já começa a esfregar as mãos assim, pensando como é que vai ser. Mas então me respondam, por favor, vocês que são crentes em Jesus. Por que para vir para o culto sempre o horário não bate? Os irmãos dizem, o pastor vai ter que fazer um trabalho aqui do lado, porque estudar. Isso é melhor. Quem chegar depois da hora do culto vai molhar o pé. Já vai começar a ser castigadinho. Se andar com esses sapatinhos rasteirinhos, então vai molhar mais ainda. Se for no inverno, vai gelar o pé. Que agora nós estamos com a nova medida. Porque para o culto sempre é. Mas que coisa, gente. Tudo mais tem hora. Hoje a África do Sul está jogando, né, lá na França, né? O rugby. O pessoal está se preparando desde agora já. Tenha prazer em buscar a presença de Deus. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Quando você sentir isso na tua vida, você vai começar a agradar ao Senhor. E aí, o Evangelho de Marcos, eu acho que eu sou muito bom, sabe, referência bíblica é um negócio sério. Para não errar, eu vou ver aqui. Quem escreveu isso aqui? É ele mesmo. 16 de Marcos. E passado sábado, Maria Madalena, Salomé, que era uma outra pessoa, e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ele ungir. Muito cedo, portanto. E no primeiro dia da semana, quer dizer, sabe por que diz passado sábado? Porque o Shabat acaba no entardecer do sábado. Ele começa no entardecer da sexta-feira e acaba no entardecer do sábado. Então, esse passado sábado, depois que o sábado acabou, Jerusalém é assim. Quando dá 5h42, 5h45, o comércio inteiro abre. Está tudo fechado. Fecha por volta das 5 horas da sexta-feira, mas abre e fica aberto. Então, passou o sábado, elas saíram cuidadosamente, ainda do que é para nós hoje o sábado, mas não era mais o Shabat, né? Elas saíram e foram comprar os aromas. Portanto, que eram pessoas que amavam o Senhor. Elas queriam, na verdade, elas achavam, irmão Virgílio, que mirra, incenso, aloés, né, canela e tal, podia deter o odor da morte. Não. Morte é morte. Mas elas queriam, né? Foram comprar esses aromas. E aí, o próximo passo qual é? É o seguinte: é no primeiro dia da semana, porque logo depois do sábado veio o domingo, que é o primeiro dia da semana, foram aos sepulcros de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? A preocupação delas, portanto, agora, era algo que estava além das suas forças, que era tirar a grande pedra que tapava, que foi rolada. Elas não tinham força para isso. Muitas vezes, nós nos preocupamos com coisas que são atribuição de Deus. Eu digo sempre e vou repetir aqui: Deus não vai fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. O que está fora da nossa capacidade. Aí entra o fator Deus na nossa vida. Mas era uma preocupação justa. Elas se prepararam, acabou o sábado, né? Que tinha sempre aquele jantar. Eu participei de um jantar desse lá em Jerusalém.
É um jantar fora de série. Havia uma família do lado celebrando ali. Vi a hora em que eles leram Provérbios 31. E na hora em que foi lida aquela parte, né? Mulher virtuosa, todos se levantaram, ficou só a mãe sentada, uma coisa linda, né? Mandaram uma garrafa de vinho para cada mesa que estava ali. Eu acho que o homem levou umas 2 caixas de vinho, que era um hotel grande. Que para isso é uma coisa importante, né? Então, eu não estou dizendo que Maria, Madalena e a mãe dela, não. Só que acabou isso, elas foram ao bazar comprar aromas. Elas se preocuparam em agradar o Senhor. E eu sei que tudo isso chegou ao coração de Deus, mesmo a ignorância delas. Mas a intenção delas era boa. Cornélio orava sem conhecer Deus. Cornélio dava ofertas sem conhecer Deus. Cornélio fazia coisa para os pobres sem ter intimidade com Deus. Isso chegou ao coração de Deus, que Deus teve que remover, né, toda aquela base legal que Pedro se apoiava com a visão, né, daquele lençol com os animais imundos. Pedro mata e come, para chegar lá e pregar para o Cornélio. Porque só oferta, só oração e só boas obras não faz nada. A pessoa precisa ouvir a palavra e reconhecer que só há um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, é o que está entre nós e Ele, é só Jesus, é só Deus, é só Jesus, mais nada. Mas elas tiveram uma preocupação justa, linda, queriam honrar o Senhor. Mas pedras sempre vão falar de dificuldades. Pedras vão falar de situações difíceis, fora de controle, embaraços. É possível que hoje mesmo você tenha algumas pedras no teu caminho, que você não está conseguindo remover. Se você não consegue remover, então é a hora de você falar com aquele que é especialista em remover pedras. Pedras que você não consegue, porque quando chegou lá diante do túmulo de Lázaro, ele disse assim: tirai a pedra. Estava cheio de murmurador ali. Estava cheio de murmurador ali, falando mal dele. Mas este que curou cego, que abriu o ouvido a não sei quem, e paralítico não podia impedir que o Lázaro morresse. Murmuração. E Jesus fez uma coisa boa, deu trabalho para o murmurador. Porque o murmurador tem que trabalhar para poder aprender a dar valor àquilo que acontece na casa de Deus. Você que vive murmurando aí do teu pastor, do teu dirigente, aí na tua igreja, onde você está me ouvindo agora, você precisa se envolver no trabalho e ver o quanto dá trabalho na igreja, tá? Fazer as coisas para Deus. Sabe uma coisa? Ninguém vai lá estar para poder te ajudar, vai ser pouca gente, entendeu? E quando souber que não tem almoço, não tem nem sequer um chazinho com pão, pior ainda é que não vai ninguém mesmo. Você vai sozinho e você vai saber, seu murmurador e sua murmuradora, que trabalho para o Senhor também cura a alma. Jesus disse: tira a pedra, sua cambada de murmuradores. Faça alguma coisa. Eu tenho um trabalho a fazer aqui. É claro que ele podia soprar e a pedra ia voar dali. Mas Deus não vai gastar poder, né, para deixar um monte de murmurador aí na sua preguiça. Deus não dá espetáculo. Esse negócio de sair aí ungindo com um dum, só pode ser coisa do capeta isso. Porque aquilo é uma coisa contaminada, aquilo é para matar. Ungido com inseticida? Não, está aqui, ó, o óleo. O Senhor diz, o óleo. A Bíblia diz para você usar o óleo para poder ungir. Então, quando você começa a ungir com aerosol, você não está mais sendo usado pelo Espírito Santo. Alguma outra coisa que está te usando. É um espírito de mentira qualquer que está te usando.
Ah, mas isso é um estímulo da fé. Pode ser da tua fé, da minha não é. Eu creio naquilo que a Bíblia diz. Amém. Se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, estava escrito na Bíblia. Amém. Pedras serão removidas por aquele que sabe remover. Qual é a pedra que está no teu caminho hoje? Mas não vai fazer como aquela história que a Ana Rosa conta aqui, né? Por que nós não temos aqui caixinha de oração? Eu fecho das igrejas por aí, eu fico esperto para levar caixinha de oração. A nossa igreja era enorme, o círculo de oração era gigantesco. E uma vez por ano abria uma caixa, né? A tal caixinha da oração. Vocês já ouviram essa história antes aqui? Para ver os pedidos que foram atendidos. Aí começaram a ler os pedidos. Tinha lá uns 20 pedidos lá para a esposa do pastor morrer, que é para aquela irmã casar com o pastor. Na caixa de oração, estava lá. Então, eu digo a vocês, a nossa oração, segundo a Bíblia, ela perfuma a sala do trono. A Bíblia diz, em mais de uma ocasião, que há um grande altar de incenso diante do trono, e que de tempos em tempos o anjo vai, e ele joga ali o incenso, e diz que com o incenso sobe a fumaça, com a oração de todos os santos. Portanto, é a nossa oração que Deus aspira lá em cima. Qual é a oração que você está mandando para lá? O que é que você está falando para Deus? Sabe o que Deus gostou em Salomão? Tu não pediste a morte dos teus inimigos, tu não pediste vida longa, tu não pediste riqueza, nem poder e nem grandeza. Tu só pediste sabedoria para cuidar do meu povo. E por que você fez isso? Porque, irmãos, desde o Éden e até depois do Éden, ninguém mais fez isso. Só ele, o Salomão. Pediu sabedoria para cuidar do povo de Deus. Olha, eu vou te dar sabedoria como ninguém mais teve. E vou te dar mais, riqueza como ninguém teve ainda. Nenhum rei antes nem depois de ti vai ser tão rico como você. E vou te dar paz. Sabe, Deus deu a Salomão tudo o que ele não tinha pedido. Porque ele pediu a coisa certa. Peça a coisa certa. Se você é a pedra, porque às vezes você é a pedra, você é que é a pedra. Você é que é o embaraço da tua casa. Você é que é o tropeço. Você que é sempre a eterna vítima, né? É a pessoa que tem síndrome da vitimização. Ele é vítima de tudo. Desde que nasceu é vítima. Peça perdão a Deus. Peça para Deus curar a tua alma. Você está com a alma doente, ferida. Você é a pedra. Ele vai remover essa pedra da tua vida. Tudo o que pedirdes a Deus, em nome de Jesus, a Bíblia diz que Ele fará. Ele fará. Ele fará. Ele remove os impedimentos. Ele remove os embaraços. Você que está com uma causa hoje na justiça, você que está com uma causa justa, seja onde for, não há lugar melhor a não ser o trono da graça para você ir buscar agora a solução. É uma pedra que está lá. Já pela segunda vez, quando aplicamos para a cidadania, que a cidadania já tinha a residência, saía a nossa e da irmã Rosa não saía. Fomos lá, levamos tudo. Perderam os papéis dela. Fizemos tudo ali, tudo de novo. E sabe como é que é, né? É aquele balcão, tinham 3 pessoas ali. E eu assim fiquei cuidando pelo canto do olho. Aquela senhora pegou os papéis da irmã Rosa, todos eles fez assim, ó. Fez assim, ó. E tinha uma lixeira, tuque na lixeira, jogou lá. E eu vi.
Só que se você fala isso na presença da pessoa, você arrumou um problema, né? Certo? Sabe quando você faz aquela oração silenciosa? Porque para falar com Deus não precisa gritar, Deus não é surdo. A Bíblia diz que o Espírito Santo transmite gemidos inexprimíveis para Deus. Gemidos inexprimíveis. Essa é a hora do gemido. Sabe o que aconteceu? Havia uma outra senhora lá, ela fez assim para a gente, assim para mim. Pegou os papéis da lixeira, desenrolou e colocou naquela pasta que dá assim, despachado. Vai para frente. Aleluia. Pedra no teu caminho vai sair em nome de Jesus. Você pode se sentir fraquinho. Davi diz: Senhor, tu fazes os meus pés como da corça e me levas às alturas. Ele que vai erguer você. Não tem pedra que vai conseguir ficar no teu caminho. Amém. Mas lembre-se, Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que preencher teus papéis. Você tem que estudar para poder fazer uma boa prova. Já pela terceira vez, a pastora Nádia estava fazendo o curso dela, a tese dela. Um senhor lá, um Mr. Lobo lá, rejeitava a tese. Vamos orar contra esse lobo aí. Esse lobo mau vai desaparecer, mas o homem sumiu. Ao ponto que fizemos a tese de novo, o diretor-geral da escola lá, o reitor nos recebeu no gabinete dele, e quando leu a tese, ele disse assim: mas eu nunca vi nada parecido com isso. E perguntou para ela: você autoriza que nós, além de nós guardarmos aqui por 5 anos, nós podemos publicar isso, porque é a primeira vez na história dessa universidade que alguém faz uma tese assim? E eu disse: tu sabias que o outro professor editou por 3 vezes? Ele disse: olha, ele sumiu, que até hoje ninguém sabe onde é que ele foi parar. Pedra, Deus remove. Aleluia. Pedra, Deus remove. Mas não seja você a pedra. E eu quero encerrar esta palavra com algo que somente João registra. Vamos para João, portanto. É uma coisa muito linda, que é parte dos testemunhos, né, ou dos episódios da ressurreição, do jardim da ressurreição. Vou repetir, para você ver que não tem mudança. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena, já que só ela, né, dizendo aqui, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, porque foi Maria que falou com eles, a Madalena. E viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, que é o João, o autor do Evangelho, e disse-lhes: levaram o Senhor, e não sabemos onde puseram. Sabemos, era plural, porque ela estava com Salomé e com outra Maria. Então veja que o Evangelho não está aqui em divergência com o outro. E então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Pedro devia ser mais velho, João devia ser mais novo. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Então, na corrida, o Pedro perdeu. E abaixando-se, isso aqui já é o João, né? Dizendo que ele era mais, né? Assim, mais destro que o Pedro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Esse que corria mais. Nem sempre quem chega primeiro vai ver aquilo que interessa. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Pedro, o que chegou depois. E que o lenço, o João narrando aquilo que Pedro viu e comentou com ele. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegou e tal, e viu e creu. Muito bem. Qual é a grande lição que tem aqui? Qual é a maravilha que tem aqui? Existe hoje, lá na cidade de Turim, na Itália,
um pano que eles chamam de o santo sudário, porque tem a imagem, tem a forma, né, de um homem, de uma pessoa que diz que é de Jesus, certo? Isso já foi testado umas 50 vezes, e todas as vezes foi dito que é impossível esse pano ter aquela idade, mas está guardado lá como sendo o santo sudário, né? Esse pano, esse lençol estava jogado no chão. Jogado no chão, lá num canto, certo? Mas o lenço estava cuidadosamente dobrado, estava enrolado, não estava dobrado, estava enrolado. Viu como a gente faz quando você está mesmo que tem aquele guardanapinho ainda, né, de pano, né? Esse jantar mais chique, né? A gente fica assim, né? Faz assim, estava enroladinho assim. E posto, diz aqui, João descreve aquilo que Pedro viu. Aqui, ó. Viu no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava onde os lençóis, não estava jogado, mas enrolado num lugar à parte, assim mesmo. Estava assim, estava enroladinho. Por que isso está no Evangelho? E por que João, que foi testemunha, estava lá, traz isso? Naquela época, um costume natural, o dono da casa estava comendo, podia ser que chegasse alguém, né? Alguma coisa urgente. Quando acabava de comer, qual era o costume? Acabava de comer, se limpava, tá? Faz assim e ou coisa no prato. Quando ele tinha que se levantar por alguma razão e ia voltar para a mesa, ele então dobrava, enrolava o lenço, o guardanapo, enrolava e colocava do lado do prato para dizer assim: eu não acabei ainda, vou voltar. Essa é a mensagem do lenço dobrado. O lençol que cobria o morto não interessa, mas o lenço que cobria o rosto, ele dobrou e colocou e está dizendo: eu vou voltar. Aleluia. Não acabei ainda não. A história não acaba aqui não. A história não acaba aqui. Eu vou voltar. Amém. Então nós temos que crer nisso, nós temos que ver isso. Certo? E João teve, portanto, a humildade de descrever que ele correu mais que o Pedro, mas que ele não teve coragem de entrar lá no sepulcro. Foi Pedro que entrou. Foi Pedro que viu os lençóis. E Pedro disse: João, o lençol está no chão, mas o lencinho da cabeça está dobrado aqui à parte. Sabe o que diz isso, João? Ele vai voltar. Aleluia. Lembra aquilo que disse, que lembrasse das suas palavras? Aí vem a lembrança de tudo. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou para o céu, mas eu vou voltar. Porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Vamos estar de pé, irmãos. Vamos estar de pé, igreja. Porque nós vamos agora, daqui a pouco, vamos participar do momento que é a lembrança disso tudo. Ele teve que passar por isso tudo. Ele teve que partir o pão para dizer: isso é o meu corpo que é partido por vós. Tomar o cálice, isso é o cálice da nova aliança, beber dele todos. Tudo isso é apontando para nós, meus amados. E o lenço está aí, ó, dizendo: eu vou voltar. Não acabou, não. Ainda não acabou. Eu vou voltar. Estava vendo agora um sujeito aí, só porque mora em Nova York, ele é correspondente de uma emissora de TV. Agora, essa semana, com esse episódio aí de Israel, os protestantes estão dizendo que isso é um sinal de Deus. Assim mesmo. E que isso é um sinal de que Jesus está vindo para buscar só eles. Isso é uma maluquice, né? Assim mesmo. Dizendo isso é uma maluquice, quer dizer, então nós estamos de fora. Meu amigo, você está de fora mesmo.
Você pode morar em Nova York, pode morar na Conchinchina, pode morar no raio que te parta. Se você não entregou a tua vida a Jesus, não é lavado pelo poder do sangue do Cordeiro, você não está esperando Ele, a mensagem do lenço dobrado não te alcança, você está de fora, você está de fora. Você pode ser repórter da Globo, do CNN, da onde for, do RTP, do France Press, do que você quiser. Você pode falar para milhões, mas você está de fora. Você parece aquele moço que Jesus amou, que sabia os mandamentos, Jesus gostou dele. Então Jesus, não, ele é boa gente. Ele não está longe do reino, mas não estava dentro. Não estava dentro do reino. Para ser parte do reino, tem que estar dentro do reino. O reino de Deus não é confusão, não é pregação bonita, não é coral grande, não é banda. Davi organizou um coral de 3.000 vozes, 4.000 vozes, aliás. Cantores para lá, cantor para cá, isso e aquilo outro. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é orquestra, não é festa, não é holofote, não é refletor, não é estádio cheio. O reino de Deus é outra coisa. É amor, é graça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Aleluia! É disso que nós precisamos. E a mensagem está aqui, ó. Esse pano que me cobria não interessa, mas eu vou voltar. Vocês são meus servos, eu só levantei da mesa agora, mas eu ainda vou voltar, porque ainda tem uma ceia para tomarmos juntos. Está na palavra dele. Não tomarei até aquele dia em que eu vou beber novo convosco no céu. Aí a mensagem do lenço dobrado. Põe a sua mão no seu coração, eu quero orar junto com você. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, por esse tempo na tua casa, por essa palavra que o Senhor abençoa nossas vidas. Eu oro, Senhor, para aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, que possam ser alcançados por essa palavra, Senhor. Deus, que todo orgulho, toda prepotência, toda arrogância, toda vaidade, tudo aquilo que é humano seja lançado por terra, e somente o teu reino, a tua graça, o teu poder e a tua presença sejam realçados. Senhor, que qualquer pedra que está hoje embaraçando o teu céu seja removida em nome de Jesus Cristo. Todo embaraço, todo engano, toda obra má, toda obra de encanto, de feitiçaria, de macumbaria, de espiritismo, do que for, Senhor, contra o teu povo não prospere, ó Deus. Tudo que for contra a tua igreja, Senhor, não prospere. Abençoa teu povo, Senhor. Socorre o teu povo e traz a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Santa Ceia, pastora.